Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 1 ao 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Lemos. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, naquele dia, virá a apostasia, e então será revelado ao homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado daquele que agora detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadores. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Primeiro eu quero agradecer aos irmãos pelo resultado que a gente obteve na última mensagem. Pregamos no domingo a preocupação que nós, no domingo passado, a preocupação que a gente teria que ter com os irmãos que estão afastados, irmãos que estão precisando de ajuda. E já no domingo, na segunda-feira, vários irmãos ligaram para os outros que estão de fato há muito tempo sem vir. E nós temos resultado que alguns deles vieram, estão aqui conosco. Então, que você possa fazer isso, né? Ligar para os irmãos, estar preocupado com os irmãos, por alguma razão ele não está aqui. Então, quero agradecer a todos vocês que ligaram, que estão preocupados com os irmãos. O nosso presidente atual, quando ele começou a sua campanha, ele usou o slogan, usou uma frase, acho que é a palavra melhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na semana passada, a ministra, ela colocou algo, na sua opinião, como uma ministra evangélica, colocou a sua opinião sobre a evolução e a criação. A ministra deixou bem claro, né, para todas as pessoas que o que prevalece é a criação. Deus não concorda, a Bíblia não concorda com a evolução, ela concorda com a criação. Deus criou todas as coisas. Não foi duas pedras se chocaram e criou o mundo, e não foi
o macaco se tornou em homem e assim por diante. Não existe a evolução. Mas por ela ter falado isso, houve um debate, houve uma discussão, e aí se colocou em xeque-mate a respeito da verdade. Que verdade é essa que tantos cristãos falam? Aqui, em 2 Tessalonicenses, esses irmãos estavam preocupados com a volta de Cristo. E nessa preocupação já estava se tendo um ensino errado sobre a volta de Cristo. Por isso que nos primeiros versículos, Paulo diz exatamente isso, o versículo que o Vanderlei acabou de ler. Irmãos, quanto à vida de Cristo, do nosso Senhor, o nosso encontro com Ele, rogamos que vocês não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente a respeito da profecia, a respeito de palavras, a respeito de carta, supostamente da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele já chegou. A mensagem que rolava nessa cidade e com os irmãos era: Cristo já voltou. Mas Cristo não tinha voltado ainda. Mas isso chegou ao coração e à mente dos irmãos. E isso deixava eles alarmados, preocupados, desanimados, porque muitos deles queriam de fato ver a glória de Cristo. Dentro da mensagem que Paulo ensinou, que Cristo, quando voltasse, todos iriam ver a glória dele, e todos iam ao encontro dele. E aqueles que morreram, que é essa preocupação também com os irmãos de Tessalônica, e esses que morreram, como é que vai ficar a situação deles? Paulo diz: eles vão estar encontrando com Cristo. Então Paulo, do versículo 1 e 2, ele está dizendo: meus irmãos, não ouçam isso, que Cristo já voltou. Não fique colocando na sua mente esse tipo de mensagem. Cristo ainda não chegou. Sim, Paulo, se Cristo ainda não chegou, o que então? Qual é a verdade sobre esse tema? A volta de Cristo, como será? E o que realmente vai acontecer? E antes de Ele chegar, o que vai acontecer? No versículo 3, Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Então, primeiro Paulo afirma: Cristo ainda não voltou. Se alguém está pregando que Ele já voltou, eu quero que vocês estejam cientes que antes da volta dele vai haver apostasia, ou seja, haverá um desvio, porque a mensagem ela foi pregada, e aí essa mensagem que foi pregada criou-se discípulos, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e ali naquela primeira igreja havia uma unidade, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo. E Paulo está dizendo: deixa eu dar um alerta para vocês. Se ainda não houve o desvio da mensagem principal, então ele ainda não voltou. Ele só vai voltar depois da apostasia, depois que vier de fato a rebeldia, quando de fato as pessoas começarem a se desviar da verdade e começar a nascer sistemas errados, que por enquanto ainda não aconteceu isso. Então, isso não voltou. O outro ponto que Paulo coloca no versículo 3, além da apostasia, ele diz: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, primeiro motivo e razão por que Cristo não voltou: ainda não aconteceu a apostasia. A segunda razão: ainda o homem da iniquidade, o homem do pecado, não se revelou ainda. Primeiro, ele precisa ser levantado. O filho da perdição precisa ser levantado. Aí sim podemos dizer: ele voltou.
Então Paulo parte do princípio que essas duas coisas não aconteceram. Meus irmãos, se não aconteceram, por que vocês estão alarmados? Por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão aceitando esse tipo de mensagem que Cristo já voltou? Antes de ele voltar, tem que acontecer essas duas coisas. E aí, a gente olhando o versículo 3 de novo, mas meditando um pouquinho mais, pensando um pouquinho mais, peraí, Paulo, se de fato Cristo só vai voltar quando for revelado o homem da iniquidade, ou o homem do pecado, Paulo, que homem é esse? Quem é esse homem do pecado? Quem é esse homem da iniquidade? Alguns teólogos têm colocado algumas informações das possíveis chances de quem é este homem da iniquidade do versículo 3, ou homem do pecado. Alguns dizem que pode ser os papas, outros diziam que poderia ser os imperadores, outros diziam que era o próprio diabo. Bom, o próprio texto diz que não pode ser o diabo, porque esse homem do pecado, o homem da iniquidade, iria agir segundo o diabo. Então, quem é esse homem da iniquidade? Então, a gente vai descartar os papas, a gente vai descartar os imperadores de Roma e vamos descartar também o diabo. Então, o homem da iniquidade, diante do contexto que eu vou mostrar, ele, na verdade, é o homem, apenas a palavra homem ali está no sentido figurado, porque é um sistema, deixa eu falar a palavra certa, personificado. Ou seja, o homem da iniquidade seria todos aqueles que são contra a mensagem de Cristo, todos aqueles que, no caso, não acreditam em Deus, todo o sistema que está ensinando coisas erradas, as falsas religiões, o materialismo, o secularismo. Ou seja, Paulo já adianta isso. Segura 2 Tessalonicenses, por favor, e vai comigo em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Pensa no sistema e não pensa em um homem literalmente. Por que, Marco? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns farão o quê? Apostarão da fé, por obedecer os espíritos enganadores, ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm autorizado a própria consciência, que proíbe casamento e exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quanto conhece plenamente a verdade. Nos últimos tempos, Paulo está dizendo, vai acontecer isso. 2 Timóteo, vai para 2 Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Deixa eu começar no versículo 1. Depois eu vou pular no versículo 13. Sabe, porém, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando e pregando o poder, foge também deste, pois entre esses se encontram o que penetra sorrateiramente nas casas e consegue cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzindo várias situações. Pula para o versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Capítulo 3, capítulo 4 agora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Deixa eu começar no versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino,
prega a palavra, insta que seja oportuna, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercação de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusarão a dar ouvido o quê? A verdade, e se entregarão-se a fábulas. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, aí volta para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ficam lá. O apóstolo Paulo deixa bem claro nesses textos que nos últimos dias haverá uma apostasia, que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis. Esse homem da iniquidade, esse homem do pecado, ele está personificado em tudo aquilo que é errado. Falsas religiões, pessoas que não acreditam em Deus, o materialismo e tudo aquilo que você vê dentro desse sistema que é ruim, e que na época de Noé isso estava acontecendo, e as pessoas na verdade não acreditavam mais em Deus. Assim como na época de Noé o mal sobressaiu ao ponto de ocultar a verdade sobre Deus, ninguém mais queria saber de Deus, ninguém conhecia Deus. Assim também o iníquo irá se manifestar, o mal se manifestará, a falsa religião se manifestará, aqueles que não acreditam em Deus se manifestará de uma tal forma que vai tomar o mundo. Paulo está dizendo isso. Então, meus irmãos, por que eu afirmo, Paulo dizendo, que Cristo ainda não voltou? Porque ainda o mal não tomou o espaço dele ainda. O homem da iniquidade, o homem do pecado, a falsa religião, as doutrinas falsas, os ateus, o materialismo, o egoísmo, a avareza, não se tomou a proporção que se deve tomar. A apostasia ainda não aconteceu. Então, meus irmãos, Cristo ainda não voltou. Isso Paulo falando para os atenienses naquela época. Mas Paulo dizia, haverá isso. Nos últimos dias vai acontecer isso. Então, sempre quando você vê a palavra, o homem da iniquidade, o homem do pecado, pensa no sistema religioso, da maldade, é tudo aquilo que representa o mal que Satanás está usando. Agora, voltando para 2 Tessalonicenses capítulo 2, olhando aqui, versículo 3, de novo, versículo 3 e 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o que é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. E agora, versículo 6, sabeis o que detém para ele, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Entenda esse versículo 3. Se o mal não proliferou, porque estava sendo detido. No versículo 6, Paulo está dizendo, alguma coisa está acontecendo que detém a proliferação do mal. E quando a gente fala, quem é que detém o mal? Quem é que de fato não deixa o mal e não está deixando o mal prosseguir? Ou seja, o mal ganhar espaço. O que detém é a ordem, é os princípios e dentro do contexto, a verdade.
Nessa época do apóstolo Paulo, você tinha algumas coisas que de fato impedia que o mal proliferasse. Entre elas, a existência dos apóstolos. Se os apóstolos ainda estão vivos, toda vez que vier uma mensagem errada, os apóstolos repreendem. Os apóstolos são donos do Evangelho porque Jesus entregou a eles. E eles pregam o Evangelho. E além dos apóstolos, claro que tem a própria verdade do Evangelho. Então não tinha como alguém começar a pregar, a falar coisa, porque esses homens imediatamente cortavam o barato da falsa doutrina. Em 1 Coríntios, quando Paulo ficou sabendo que estava tendo divisão na igreja, uns dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, imediatamente o Paulo vai estar escrevendo uma carta dizendo: não pode isso, em nome de Cristo, na autoridade de Cristo, deve haver um só corpo, não deve haver divisão. Quem sou eu, Paulo? Quem é Apolo? Nada, é Cristo que é alguma coisa. Então a mesma coisa está acontecendo aqui. Se alguém está ensinando que Jesus já voltou, imediatamente Paulo faz o quê? Escreve uma carta colocando para esses irmãos que não é assim. Então as instruções, elas vinham chegando, protegendo o corpo de Cristo, protegendo a igreja, protegendo a essência. Por isso que o mal não estava proliferando, crescendo. É isso que detinham bem o mal, a ordem, a decência, a verdade, a lei de Deus. Dentro do contexto, essa verdade deveria ser então abraçada pela igreja. Porque quando a gente começa a pensar no dia de hoje, e aí adiantando para vocês, o dia de hoje, o mal já proliferou. Tudo que você pensa sobre religião ou a palavra de Deus, infelizmente no dia de hoje está distorcida. São 30 mil tipos de igreja, 30 mil tipos de doutrina. Denominação é o que tem mais hoje. Um dizendo, a verdade está aqui, a verdade está ali, a verdade está aqui. Então hoje já proliferou a ideia da religião falsa. Ateus, hoje em dia tem muitos ateus. Materialismo, hoje em dia o mundo vive em função das coisas materiais, do capitalismo. Então, quando você pensa em falar a verdade, como essa ministra, quando ela falou assim, ó, gente, o certo nas escolas deveria ensinar a criação e não a evolução. Para que ela vai falar isso? Ela vai falar isso numa época onde quase 90% das escolas, ou 100%, quase 90% do mundo acredita em quê? Na evolução. Antigamente, quando se falava da criação, era aceito. Agora, o mal proliferando, não se deteu o mal, ele continuou, e Deus permitiu que isso acontecesse. Se você falar de criação na sua escola, você é um homem careta, você é uma pessoa, vamos dizer assim, atrasada, você é preconceituoso em termos do ensino. A ciência é que sobressai, e não a Bíblia que sobressai. Hoje em dia é essa. Vai falar sobre família. Se você, no caso, usar a verdade da Bíblia sobre família, você vai falar o seguinte, ó: pai, homem, mãe, mulher, enfim, isso é uma instituição de família. Quando você fala isso, se você falar isso na roda de amigos e na televisão, coitado de você. Não! Família pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. Quer dizer, a verdade sobre família, lá atrás, que sobressaía, que tinha-se uma decência, hoje em dia, se você fala sobre família dentro desse contexto, você pode ser preso. Você pode ser
Vamos dizer assim, alguém colocar você na justiça e requerer uma indenização. Porque você disse no seu trabalho que família é pai, homem, mulher, mãe e filho. Os outros não são família. Antes de você falar isso. Houve uma época que o mal foi detido. Hoje, vai você falar sobre a diferença de Antigo e o Novo Testamento. Se você chegar para as pessoas religiosas e dizer, gente, olha só, a gente está numa nova aliança. A verdade, na verdade, está em Cristo. É o Novo Testamento. A gente não precisa mais seguir o Velho Testamento. Sacrifício de animais, esses rituais, campanha, sal, óleo. Não precisa disso. E outra coisa, não precisa você fazer a oferta obrigatória. As ofertas são voluntárias. E todas as ofertas são direcionadas a duas coisas. Primeiro, aos irmãos necessitados. E outro objetivo da oferta, ajudar no evangelismo, para que pessoas conheçam a Deus. Vai você falar isso hoje? Não, que isso? Não existe mais dízimo. Nós temos que dar para ser próspero. Quer dizer, aquilo que lá no primeiro século era normal, todo mundo fazia o que a gente faz aqui. Cada um levanta voluntariamente e estipula o valor que vai dar e coloca aqui na caixa. E esse valor ajuda os irmãos necessitados e ajuda também a igreja a evangelizar e trazer pessoas. Essa forma que a gente faz aqui é arcaica. Para eles não existe isso. A sua igreja é diferente, né? Não é igual a todo mundo. É diferente. Mas antes, aí a gente fala, não, mas não era assim. Não era assim. Não, assim, aquilo que a gente está fazendo aqui é a essência, é a verdade, é aquilo que está na Bíblia. Ah, mas hoje ninguém faz isso. Qual é a verdade hoje? Em relação à volta de Cristo, vai você falar para as pessoas que não existe a ideia de arrebatamento, de milênio. Se você falar para as pessoas, não, gente, quando Jesus voltar, vai todo mundo assim, os mortos ressuscitarão, vão estar com ele, e aqueles que estão vivos vão subir e serão transformados. Um para a direita e outro para a esquerda. Aí o cara diz assim, não, mas peraí, ainda tem um arrebatamento. Tipo, eu estou dirigindo o carro, e sumiu. Aquele filme deixado para trás, some. Aí o que ficou, fica 1000 anos aqui na Terra, que vai passar por um processo de tribulação. Você está dentro do avião, o piloto pode subir. E essa mensagem cria-se verdade, e passam até novela, filmes disso. E aí quando você diz, não, gente, o reino já foi estabelecido. Jesus Cristo está reinando, a ideia de 1000 anos é simbólica. Ele está no céu reinando sobre nós. 1000 é um tempo indeterminado, não é literal. Se você falar isso hoje, já era, você é anticristo. Não é a verdade sobre os assuntos da Bíblia. Será que a gente pode falar a verdade abertamente, sem haver proibição e desentendimento? Infelizmente, a notícia que eu tenho para você é: não dá para falar a verdade abertamente, sem sofrer. Quando você fala a verdade, entenda, as consequências será o sofrimento. E não queira você voltar atrás. Acho que eu vou voltar atrás. Acho que eu vou aceitar a mentira. Porque a mentira, ela traz espaço, ela traz status, ela traz fama. Porque se você pega um sistema religioso que usa a mentira, eles têm mais de 1 milhão de membros. E tem muitas igrejas. Aí você pega quem está na verdade, é meia dúzia de pessoas. Aí acho que eu vou naquela, lá tem muitos jovens, lá tem muito show, lá tem isso, lá tem aquilo, tu sabe, né? Cuidado. A mentira, ela engana. E as pessoas estão indo nessa direção da tragédia. E Paulo está conversando com os irmãos em Tessalonicenses sobre este assunto. Primeiro, Jesus não voltou mesmo. Se
Jesus de fato voltar, primeiro tem que acontecer a apostasia, que hoje nós podemos dizer que já aconteceu. E depois, o homem da iniquidade, o sistema do mal, tem que proliferar, sem ser detido. E hoje, prolifera. Versículo 10. Deixa eu só ver o versículo 7, desculpa. Versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, o mal será destruído com o sopro. Não tem negócio de guerra. Jesus não vai guerrear com ninguém, ele é poderoso, só com o sopro ele destrói o mal. Versículo 9. O aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Então não é Satanás, é segundo a ordem dele, segundo o poder dele, com todo o poder e sinais e prodígio da... Será que a gente ouve um dia, a gente tem ouvido na televisão e por aí, de pessoas dizendo: olha, eu curo, hein? Eu dou visão ao cego, hein? Olha, se você está morto, de 3 dias eu te ressuscito. Tem isso hoje? Não? Tem. Entenda, gente, tudo isso é mentira. Mas vai você falar sobre isso. Se o irmão chega até nós, vamos dizer, o Marcos chega, essa semana foi o Serginho. Serginho chegou até mim e falou que estava passando mal. Por alguma razão ele pegou um vírus, não sei se é dentro e tal, estava passando mal. Vai chegar para o Serginho, chega assim: Marcos, bota a mão sobre mim e tira essa enfermidade de mim. E eu chego para o Serginho: olha só, tem isso não, cara, vai tomar remédio, vai se tratar, tomar água. Se eu falar isso, se o Serginho: não, que isso, você não é ministro de Deus, não. Se você diz para as pessoas que não existe a cura como 2 apóstolos, sua igreja é falsa. Se chegar um cego aqui e você não botar a mão e curar, sua igreja é falsa, porque eles dizem curar, eles dizem dar visão a cego, eles dizem ressuscitar pessoas, mas aquilo lá que eles estão fazendo, quem conhece a verdade sabe que isso é falso, mentira. Mas você acha que pessoas estão acreditando naquilo ou não? Tá, e muita. É muita gente acreditando em sinais e prodígios de mentira. Gente, eu não estou partindo do princípio de que Deus não pode fazer as coisas. Eu estou partindo do princípio que o homem não pode. Antes os apóstolos botavam a mão sobre a pessoa e pronto, a lepra sumia na hora. A ferida sumia na hora. Então se você chegar aqui com lepra e pedir para botar a mão, meu amigo, eu não vou botar a mão. Eu vou levar você no lupa. E vou, com certeza, pedir um médico para te dar um antibiótico, porque depois de 10 dias, aí sim você volta. Mas você pode falar. Não pode acreditar nisso, mas infelizmente isso está crescendo no versículo 10. Com todo engano de injustiça aos que merecem, porque não acolheram por quê? Por que essas pessoas estão acreditando nisso? Porque eles não acolheram o quê? O amor da verdade, para serem salvos. Se a verdade está ali, meu amigo, por que tu não ama a verdade? Por que você não abraça a verdade? E se você não abraça a verdade, você vai acreditar na mentira. Não tem como. Versículo 11. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação de quê? Do erro. Para dar um crédito a... Se você não quer amar a verdade, aí Deus diz assim: tudo bem. Vou deixar que o mal prolifere para você acreditar no mal, então. Não é? Porque você não quer acreditar em mim, eu falei uma vez, falei a segunda vez, você não acredita. Então, vai para o outro lado. Aí os caras estão lá, acreditando em tudo aquilo. Está crescendo. Eles vão dando crédito à mentira. Quando alguém diz assim, ó, traz aqui R$50, amanhã terá 1 milhão na sua conta. Tem muita gente que acredita nisso ou não? Mesmo que seja irreal isso, mas eles acreditam. Continuando, versículo 12.
a fim de serem julgados todos, quando não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Essas pessoas que não deram crédito à verdade e que amaram, se deleitaram com a injustiça, serão julgadas, serão condenadas por Deus. Resumindo, quem não ama a verdade será enganado. Quem não ama a verdade vai acreditar na mentira. Quem não ama a verdade encontra prazer na injustiça, porque lá na mentira tem status, tem fama, como foi falado na escola dominical. O irmão Alex colocou muito bem. Mas tem muita gente que não quer a verdade porque ele vai perder o poder dele. Ele é pastor de uma igreja, ele ganha muito dinheiro, e se ele abraçar a verdade, ele deixa de ser pastor e deixa de ganhar o dinheiro e deixa de ter o status. Ele se deleita na injustiça, ele tem prazer nisso, ele fica rico com isso. E se ele de fato não ama a verdade, ele vai estar se deleitando na mentira, se aproveitando da inocência do outro, usando a fé das pessoas para enriquecer, e ele gosta disso. Quem não ama a verdade será julgado por ela. Uma vez que Deus está falando isso, a gente pode dizer assim: o que fazer então? Se a mentira está proliferada, se ela ganhou espaço, como é que a gente vai sair desse quadro? Porque quando a gente fala, imagina, você falando assim, existe uma só igreja, um só batismo, uma só fé. Aí a pessoa não acredita, mas o que fazer? Meu amigo, pelo menos nós, partindo de nossa parte, temos que pelo menos ter duas atitudes. Primeiro, nós devemos amar com sinceridade a verdade. Devemos amar com sinceridade a verdade. O homem do pecado enganará os que não amam a verdade. Deus mandará essa operação do erro para enganar aqueles que não amam a verdade. Mas se você é sincero na verdade, o mal não vai enganar você. Não vai enganar você. Existe uma verdade bem clara lá em casa para o meu filho. A verdade clara é: eu sou o pai dele e a Márcia é mãe dele. Ele sabe disso. Se chegar amanhã lá no apartamento, um cara batendo lá: ô Davi, eu sou seu pai, ou eu sou sua mãe. Davi, por conhecer a verdade, ou seja, conhecer o pai e a mãe, ele não precisa nem se aprofundar sobre aquilo que o cara está falando. Ele de cara vai rejeitar ele, porque ele conhece o pai e a mãe. Se você conhece a verdade, não precisa você se enfiar em querer saber da mentira. A verdade já vai te libertar da mentira. Porque você tem a verdade sobre a criação, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre a oferta, sobre o pastor, sobre a organização da igreja. Meu amigo, os caras podem falar o que for, isso não vai contaminar você. Mas se você não tem a verdade, eu tenho uma triste notícia: não vai demorar muito, que você vai para a apostasia. Você vai se inclinar para a mentira. Já teve pessoas aparentemente com a verdade, mas não amaram a verdade, sai da verdade e vai ser padre. Como, cara? Vai para a macumba. Como é que você estava aqui? Não amava sinceramente a verdade. Outro ponto: uma vez eu tendo a verdade, eu vou obedecer essa verdade com sinceridade. Se você obedece a verdade com sinceridade, você é protegido do mal, do erro. Mas, Marco, como é que nós, no sentido aplicativo, podemos amar sinceramente a verdade e obedecer a verdade? Vou fazer um convite a você esse ano. Estude na escola da Bíblia. Você quer saber realmente o que significa Apocalipse?
Você quer conhecer o livro de Romanos? Você quer conhecer o livro de Tessalonicenses? Você quer saber a respeito da volta de Cristo? Você quer saber de fato o que fala o livro de Efésios? Você quer saber a respeito da igreja? Quantas igrejas de fato existem? Estude na escola da Bíblia. Porque se você só vem no domingo e não se aprofunda na verdade, você não participa da escola dominical, você não participa direito do culto, você não participa durante a semana pelo menos uma aula na semana, não vai demorar muito que você vai ser enganado pela mentira. Você vai acreditar em tudo que se fala na rádio, em tudo que se fala na televisão, em tudo que se fala por aí. Não tenha medo de abraçar a verdade, mesmo que isso traga para você prisão, morte. O mal tomou conta. Podemos dizer que 99% do mundo jaz do maligno. Falsa religião, os ateus e o materialismo. Pelo menos que esse 0,1% não esteja em nossos corações e nem na igreja do Senhor Jesus. E que em nossos corações esteja a verdade. Não fazemos igual Pilatos, como perguntou a Jesus. Porque Jesus afirmou: se você ouvir a verdade, você vai ser liberto, você vai obedecer. Aí Pilatos disse: o que é a verdade? E depois saiu. Quando a gente pergunta o que é a verdade, mas o que é a verdade? Não sai. Aceite o convite de estudar a Bíblia. Eu estou passando lá no grupo do WhatsApp os horários dos estudos avançados. E, gente, você não sabe o quanto é bom para muitos irmãos e alunos da escola da Bíblia conhecer a verdade. Tem uma aluna que está aqui hoje, e que cada vez que ela estuda, eu não vou falar o nome dela, porque senão ela vai ficar com vergonha, cada vez que ela estuda, principalmente ontem, quando ela estava estudando, ela só balançava a cabeça: que é isso? Muito bom, agora eu entendi. Cada vez que ela estuda, ela está encantada, ela quer passar para todo mundo. E querendo ou não, isso está libertando ela da mentira. Se você estudar, meu amigo, você vai se libertar da mentira, vai conhecer a verdade e vai pregar a verdade. E que Deus possa, de fato, tocar no seu coração este ano. Marco, este ano eu vou colocar um desafio na minha vida. Vou estudar pelo menos uma vez na semana na escola. Se você fizer isso, próximo comigo, eu já vou dar notícia de que várias pessoas fizeram a inscrição de conhecer a verdade. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por nos entregar Jesus Cristo, a verdade absoluta, o verbo do Senhor, a palavra do Senhor. Ele veio nos trazer a graça e a verdade. E, consequentemente, morreu na cruz. Possamos abraçar a graça que Ele nos deu e também a verdade. Consequentemente, também estejamos preparados para ser esbofeteados, receber zombarias. Consequentemente, também podem acontecer inimizades. E talvez possa acontecer no futuro morte, por nós abraçarmos a verdade. Mas, Pai, coloque em nossos corações essa certeza que nós temos a verdade e vamos ser fiel até a morte. Nós não queremos, Pai, proliferar em nossos corações a mentira. Se nós conhecermos a verdade, ela já nos libertou e vai continuar nos libertando, porque nós vamos amar com sinceridade, obedecer com sinceridade e estudar a verdade para não ser enganado
pelo homem iníquo, pelo homem do mal, pela perversidade. Sabemos que a sua palavra nos santifica, a sua palavra nos liberta, e a sua palavra nos faz ser fiel até a morte. Obrigado por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém.